Prezado congressista, agradeço aos palestrantes, sem os quais nosso evento não seria possível e que agregarão um valor acadêmico inestimável aos participantes. E a todos vocês, o nosso muito obrigado que escolheram participar desta edição do CONAD, aprimorando seus conhecimentos. Parabéns pela decisão de estarem aqui e, sinceramente, o nosso muito obrigado a todos vocês. Temos a honra de sermos os pioneiros da administração a desbravar um congresso online e ao vivo, utilizando assim de uma plataforma totalmente digital. E nesse clima de inovação, estamos fazendo acontecer a 25ª edição do melhor e maior Congresso de Administração das Américas, o CONAD. O tema central do evento é liderança, gestão e negócio. Que tenhamos aí, ao final do evento, um excelente congresso, e que possa despertar em cada um o que precisa ser feito de hoje em diante. Obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco, investindo em vocês e participando da 25ª edição do CONAD, o Congresso do Conhecimento. Um ótimo evento a todos. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos ao 25º CONAD, Congresso Nacional de Administração. Iniciando agora, eu gostaria primeiro de cumprimentar o presidente do CONAD, que há 25 anos vem fazendo um belíssimo de um trabalho em um congresso que tem sido uma referência, não só no Brasil, como fora dele. Professor, doutor Samuel Albernaz, muito obrigado pelo convite. E hoje, esse humilde administrador que aqui está, Valdinei Valério, tem a intenção de levar para vocês um pouco daquilo que eu faço e de que eu conheço há quase 30 anos, que é a gestão para o terceiro setor. E o que significa isso como oportunidade de trabalho para o profissional da administração. Nós vivenciamos hoje uma falta de conhecimento relacionado ao terceiro setor, embora seja um setor que hoje batem aí em quase 1 milhão de CNPJs, ou seja, 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas jurídicas que empregam administradores, que empregam médicos, que empregam profissionais de toda a área. E muitas vezes a minha experiência mostra que os trabalhos relacionados à academia ainda não trazem o terceiro setor como uma possibilidade de trabalho. Então eu me propus, a convite do Samuel, a estar aqui trazendo algumas informações a respeito dessa oportunidade. Eu, como vocês, muitos de vocês que estão aí, sou administrador, sou um especialista em políticas, estratégias e gestão, sou mestre em ciências sociais, e hoje exerço alguns cargos em algumas organizações sociais, como presidente do Instituto Promover, vice-presidente de uma organização que tem sede em Madrid, na Espanha, que é a Liga Ibero-Americana de Organizações da Sociedade Civil, e tenho um outro trabalho, que é o trabalho de coordenar a parte internacional do C20, que é um apoio ao G20, aquele, para quem não sabe, aquele encontro das 20 potências mundiais que acontecem todos os anos. Eu fui coordenador internacional para o tema Educação e Trabalho na Argentina. Fui mais uma vez coordenador internacional para o tema Educação e Trabalho em 2019 no Japão. E esse ano faço uma assessoria, e isso online, porque todos nós estamos online. A pandemia atingiu a todos nós e nos trouxe uma nova realidade. E faço uma assessoria online esse ano para a Arábia Saudita. Dito isso, apresentado estou, vamos dizer assim, gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que é o foco da nossa conversa hoje. E para nós sabermos do terceiro setor, eu considero muito importante que nós também possamos conhecer os outros setores, ou pelo menos revisar aquilo que são os outros setores para que possamos identificar e separar uma coisa da outra. Primeiro, vamos falar do primeiro setor e o que é o primeiro setor. É aquilo que as pessoas chamam de setor público, de interesse público e sem fins de lucro. Ele pode ser identificado como o Estado, ou seja, a administração direta, as autarquias. E nas autarquias eu quero fazer um parênteses,
Que parênteses é esse? Nós também fazemos parte de uma autarquia, que é o Conselho Regional de Administração, que é considerado uma autarquia federal e está sob o guarda-chuva do primeiro setor, porque é público e porque obedece às legislações públicas, porque não tem fins de lucro e é um ente de apoio ao profissional da administração, do qual eu, com muita honra, também componho o conselho. As fundações o exemplo que eu posso dar sobre fundações públicas, as fundações de apoio, por exemplo, universidades federais, estaduais ou até mesmo organismos municipais, às vezes têm fundações de apoio e essas fundações ligadas ao ente público estão sob a batuta do primeiro setor ou sobre o guarda-chuva do setor público. E dito isso, eu gostaria de passar também para o segundo setor. E que setor é esse? Esse é o setor que todos nós conhecemos muito bem. É o setor privado, de interesse privado, ou com fins lucrativos. Então aí nós começamos a distinguir o que é o primeiro, o que é o segundo setor. Qual é a função de cada um e para que se presta cada um. O primeiro setor, com todos os aspectos que eu disse anteriormente, ele se presta a um trabalho público, sem fins de lucro. O segundo setor já não. O segundo setor ele é composto de empresas privadas que naturalmente competem entre si e trabalham visando o próprio lucro, obtido por meio de comercialização de produtos, da venda de serviços e de todo e qualquer segmento relacionado que seja privado e que possa auferir algum tipo de lucro. E esse lucro, ao contrário do terceiro setor, do qual nós vamos falar um pouco mais daqui um pouco, ele é dividido entre seus acionistas, entre seus sócios. Então, o segundo setor se caracteriza por ser privado e, sobretudo, por auferir lucros e por dividi-los. E passamos pelo primeiro, pelo segundo setor de uma forma muito mais rápida, porque são setores que vocês conhecem muito bem. E agora gostaria de me deter um pouquinho naquilo que é o chamado terceiro setor e que muitas pessoas tratam como ONGs, organizações não governamentais, ou seja, não pertencem ao governo, mas que muitas vezes trabalham par e passo com o governo. Por quê? Porque elas também são de interesse público e elas também são sem fins lucrativos. E eu quero explicar um pouco mais sobre esses dois itens. Exemplo, o que é de interesse público? Nós temos organizações sociais, organizações não governamentais, o chamado terceiro setor, que trabalha no segmento da saúde. E aí eu posso citar com bastante propriedade as Santas Casas. Então, as Santas Casas são organizações sociais de direito privado, sem fins lucrativos e que prestam muitas vezes serviço para o público privado e para o setor público. E qual é a sua função? A sua função é atendimento à saúde. A saúde é ou não é um interesse público? Outro exemplo, nós poderíamos citar as organizações que trabalham com fomento de empregabilidade juvenil. Muitas vezes elas trabalham com fomento de empregabilidade juvenil e elas têm contato com o setor público, com o setor privado, e que fomentam esse trabalho, abrem essas oportunidades, fazem o processo de formação, mas não necessariamente elas são organizações privadas ou públicas, elas se relacionam com esse processo. Um terceiro exemplo que nós poderíamos utilizar são as organizações educacionais. Muitas vezes nós temos organizações educacionais sem fins de lucro, e eu quero abrir um parêntese quando eu falo, porque eu tenho falado mais de uma vez a questão sem fins de lucro. Uma organização não governamental sem fins de lucro não significa que não seja avitária. E é assim que é chamado aquilo que você vê lá no balanço social. Todas as empresas têm balanço. A empresa privada com fins de lucro, o setor público e as organizações sociais chamadas terceiro setor. Só que lá no final do seu balanço, a empresa privada tem um item chamado lucro líquido.
No final do balanço de uma organização social, o que tem escrito lá é AVIT. Qual foi o AVIT da operação? E qual a diferença disso, se vocês olharem para mim e falarem assim, mas Valdinei, tudo isso é dinheiro. Se sobrou 1 milhão numa empresa privada e sobrou 1 milhão numa organização social sem fins lucrativos, não é dinheiro do mesmo jeito? Sim, sim, é dinheiro. A grande diferença dessa questão, o que caracteriza uma organização do terceiro setor sem fins lucrativos, é que esse recurso tem que ser reinvestido naquilo que é o objeto social da organização. Ele não pode ser dividido pelos seus sócios. Então, essa é uma grande diferença que caracteriza o setor privado com fins lucrativos e o setor das organizações, as ONGs chamadas, do terceiro setor. É que o setor privado divide os lucros e o setor das organizações sociais não podem legalmente fazê-lo. Então, essa é uma característica. Agora, como se divide ainda as questões, o terceiro setor? O terceiro setor ele pode ser dividido entre associativo e fundacional. Uma fundação, e naturalmente que ela é privada nesse momento, ela é associativa, porque as fundações públicas estão sob a batuta do setor público. As fundações privadas, como a Fundação Bradesco, ela continua sendo uma organização fundacional sem fins lucrativos. O Bradesco é o patrocinador desse processo, é quem patrocina aquele processo operacional de educação que a Fundação Bradesco oferece em pelo menos 10 unidades no país. E mesmo que eles prestassem algum tipo de serviço, esse serviço não poderia, e sobrasse algum recurso, esse recurso não poderia ser mensurado como lucro. Nós temos as fundações privadas e nós temos as associações. Uma associação de bairro, por exemplo, ela pode ser considerada uma organização sem fins lucrativos e qual é o bem público? Aí fica a pergunta. Não, ela está protegendo o seu bairro, ela foi criada, foi concebida para que o seu bairro seja atendido, a busca dos benefícios públicos para o seu bairro. E assim nós temos um sem número de associações. A associação que protege a criança, a associação que pode ser a associação dos catadores, por exemplo, que fazem reciclagem. Essas associações, elas podem gerar lucro, sim. Ou seja, travestido, vamos dizer assim, ou com o nome de AVIT. O que elas não podem fazer é distribuir esse lucro. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o primeiro, o segundo setor, que não gera lucro, que é um setor para o bem público, o terceiro setor, que é um setor ligado às causas públicas, pode gerar AVIT, no entanto, não os divide, não há sócios. Vamos lá, é muito importante que nós também possamos perceber que algumas dessas organizações sociais, essas organizações do terceiro setor, elas podem ser as consideradas entidades beneficentes, que são instituições que visam a uma determinada reparação social. Seja ela problemas estruturais que vão desde o combate à fome, como nós tínhamos a instituição dirigida por Betinho, um célebre líder do terceiro setor, ou de problemas individuais, ou até de organizações internacionais que nós podemos citar como a própria Cruz Vermelha, que mesmo sendo uma organização ligada à ONU, é uma organização do terceiro setor. Nós podemos citar personalidades como Mohamed Yunus, que foi Nobel da Paz. E qual era o papel dele? Um indiano que um dia inventou um banco em Bangladesh. Eu tive a oportunidade de conhecer, que emprestava recursos tentando resolver um problema estrutural da pobreza na Índia. E, a partir daí, passou a fomentar pequenos negócios e esses pequenos negócios realimentavam esse banco. E foi esse banco que concebeu e deu a origem àquilo que nós conhecemos hoje como o Banco do Povo, que faz pequenos financiamentos.
Então, assim, o terceiro setor, às vezes, ele vem para beneficiar a sociedade nos seus aspectos estruturais. Eu diria que às vezes não, na grande maioria das vezes. Aí nós temos, inclusive, fundos comunitários, que são centros que canalizam e distribuem recursos de doações geralmente realizadas por empresas privadas. E temos aquelas organizações que são sustentadas por empresas privadas, como a Natura, que mantém uma organização social, como o Bradesco, como o Itaú Social, e muitas outras que mantêm organizações sociais para fazerem trabalhos junto à comunidade. Então, e para tanto, é importante dizer que esses números que eu falei que era quase 1 milhão, lógico que eu joguei para cima, são 820 mil organizações sociais registradas no país hoje. Essas organizações sociais sozinhas, elas empregam quase 3 milhões de pessoas. Mais precisamente, 2 milhões e 900 mil pessoas empregadas de todos os segmentos profissionais. E ela movimenta aproximadamente 25 bilhões de reais por ano. Então não é uma economia desprezível, não é um mercado desprezível. E o que acontece com grande parte dessas organizações? Elas são geralmente fundadas por visionários, por pessoas que têm como missão ajudar a sua comunidade, promover algum tipo de trabalho que venha de encontro com a necessidade da sociedade. No entanto, muitas vezes, e eu diria que na grande maioria das vezes, esses tais visionários têm pavor de gestão. Então, eles têm muita dificuldade de fazer com que esse trabalho sobreviva, embora seja um trabalho sempre muito necessário, sempre muito importante para a comunidade e que muitas vezes tem o apoio da comunidade e também apoio empresarial e do próprio governo. Em uma palestra que eu fiz em 1998, num Congresso Nacional do Terceiro Setor, eu fui falar sobre captação de recursos no terceiro setor. E aí me perguntaram assim, mas onde estão os recursos? Os recursos estão onde a gestão está. Porque se você tem um bom trabalho que atende a comunidade, o que te falta é gestionar esses recursos. Temos ainda as organizações sociais dedicadas ao meio ambiente, como eu disse lá atrás, dedicadas à saúde, dedicadas a um sem número de causas. E elas são muitas, e elas movimentam muitos recursos. E, naturalmente, essas organizações necessitam de profissionais qualificados. Porque, como eu comecei a dizer ali atrás, muitas vezes essas organizações são fundadas por visionários. Tais visionários não têm muita intimidade com processos de gestão. E muitas dessas organizações que têm boas propostas, que têm um bom nível de satisfação junto à comunidade, junto ao Estado e até têm patrocinadores, elas não sobrevivem por falta de gestão. Em um dos meus trabalhos, nesses 25 anos dedicados ao terceiro setor, foi fazer planejamento estratégico para organizações do terceiro setor. Isso contratado, na ocasião, pelo Instituto Oi Futuro. E o Instituto Oi Futuro, ligado à empresa Oi na época, ele dizia, Valdinei, nós temos aqui 50 organizações do qual nós colocamos dinheiro para que elas possam fomentar trabalhos sociais na ponta. No entanto, muitas delas, ou seja, a maioria delas, não conseguem sequer fazer uma prestação de contas. E não é por desonestidade, não é porque não tem capacidade técnica, é porque não tem capacidade de gestão. E muitas vezes ela recebe o dinheiro uma única vez. Porque o pressuposto de um processo de doação, seja ela internacional, seja ela por um organismo internacional ou por uma empresa, é que você traga resultados que possam ser mensuráveis no que diz respeito ao seu propósito e seu projeto, mas também que você possa trazer, além dos resultados sociais,
uma prestação de conta para que justifique o investimento feito pela empresa. E aí entra o profissional da administração, que é tão importante, e que muitas vezes também não conhece, confunde a empresa com uma organização do terceiro setor. E, na verdade, todas essas organizações precisam de gestão. E uma das que mais sofre por falta de gestão e que é um espaço imenso de trabalho são as organizações do terceiro setor. Dessa forma, fica aí um alerta para os estudantes, para os administradores que ainda não se colocaram no mercado de trabalho, que o terceiro setor pode ser uma grande oportunidade de trabalho. Nós estamos em um momento em que a pandemia vai trazer muitos problemas sociais. E quando isso acontece, é o momento em que as organizações sociais, sobretudo aquelas de base, elas crescem. E elas crescem, e como se diz lá nas primeiras aulas de administração, ninguém administra quase nada que não sejam recursos e, sobretudo, os recursos humanos. Então é o momento em que os recursos humanos, o administrador e muitos outros podem atuar de maneira profissional para que esse setor seja suprido de boa mão de obra, para que esse setor também tenha qualidade na sua prestação. E eu digo mais, nós temos uma diferença brutal de uma pessoa, de um profissional que trabalha no terceiro setor a um profissional que trabalha para uma organização mercantil. Você tem que naturalmente ter a mesma disciplina, você tem que naturalmente ter a mesma vontade de trabalho, mas você tem uma satisfação ainda maior quando você está numa organização do terceiro setor. Quando você consegue ver os seus resultados não mensurados naquilo que você ganha enquanto remuneração salarial, mas os resultados de uma vida transformada, de um jovem colocado no mercado de trabalho, a vida salva, quando você trabalha pela saúde, de uma família que mudou os seus rumos de vida e pode agora sonhar com uma nova vida. Então, é uma satisfação muito maior. Então, eu fico aqui dizendo, vale a pena buscar essa oportunidade, vale a pena estudar um pouco mais sobre as questões relacionadas ao terceiro setor. E para vocês terem uma ideia, um organograma do terceiro setor, ele é muito diferente de um organograma, embora as bases organizacionais sejam as mesmas, mas um organograma do terceiro setor sempre ele traz uma leveza ou um nível de atuação muito mais amplo, onde as pessoas podem não só ocupar os seus cargos, estar dentro de suas caixinhas, mas como podem fazer parte de um universo institucional, onde as pessoas contribuem mais uma com a outra, onde as pessoas proporcionam um aprendizado mais amplo, mais humanizado, e onde as oportunidades elas parecem ser diferentes. E o terceiro setor nada mais é aquele que tem a oportunidade de juntar todos os outros setores, porque muitas dessas organizações elas trabalham com empresas, elas juntam num mesmo projeto empresas, sociedade, elas são executoras e juntam o governo. Então o terceiro setor é muito convergente. O terceiro setor talvez seja a realidade de um novo momento, a realidade de um momento, de um processo de gestão mais humanizado. Pode ser a sua nova realidade. Muito obrigado.